Meu marido estava afastado da empresa há 6 meses por dor na coluna. Ele ficava de cama o dia inteiro, deprimido, dizendo que queria desaparecer para sempre. Eu trabalhava 12 horas por dia, chegava em casa morta de cansaço e ainda cuidava dele. Para ficar mais tranquila, instalei câmeras escondidas pela casa para ficar de olho nele. No dia seguinte, abri o aplicativo no trabalho e congelei. Assim que eu saía de casa, ele se levantava, fazia musculação, bebia cerveja e passava a tarde inteira furunfando com a vizinha casada. Ele achava que eu era otária, mas a vingança que eu preparei foi tão devastadora que fiz ele borrar as calças, literalmente. Fica até o final porque o que aconteceu depois foi épico. Trabalhar com logística em um dos maiores centros de distribuição de Seattle não é um emprego. É um teste de resistência. Meu dia começa quando a maioria das pessoas ainda está no segundo estágio do sono profundo. Às 5h45 da manhã, o despertador toca, mas meu corpo já está em alerta. Eu sou supervisora de inventário e fluxo de carga, o que significa que meu cérebro funciona como uma planilha de dados viva. Eu gerencio 12 horas de plantão por dia, das 8 da manhã às 8 da noite. Se uma carga de componentes eletrônicos atrasa, ou se um lote de mercadoria desaparece nas docas, a culpa é minha. É um trabalho seco, barulhento e que exige uma frieza que pouca gente possui. Mas por ironia, enquanto eu rastreava com precisão cirúrgica cada palete que entrava no meu galpão, eu estava sendo completamente cega para o que estava sendo desviado dentro da minha própria casa. Eu conheci o Theo há 10 anos, exatamente naquele mesmo pátio de manobras. Naquela época, nós éramos jovens, ambiciosos e cheios de uma energia que parecia inesgotável. Eu era uma assistente de inventário novata e ele era o líder da equipe de carregamento, o cara que todo mundo respeitava porque ele resolvia qualquer crise de transporte em 5 minutos. O Theo tinha aquele tipo de presença física que impunha respeito. Ele subia nas docas com uma agilidade incrível, conferia os lacres dos caminhões e gritava ordens com uma autoridade que me deixou fascinada logo de cara. Nós éramos uma dupla imbatível, o casal de ouro da logística. Nosso romance nasceu entre os intervalos de café e as trocas de turno. A gente se apaixonou dividindo sanduíches frios na hora do almoço, sentados em cima de caixas de madeira, planejando como iríamos dominar aquela empresa. Casamos 2 anos depois, e fiel ao nosso plano, compramos uma casa juntos e ambos subimos para cargos de supervisão. Tínhamos a mesma função, a mesma inteligência técnica e, o mais importante, 2 salários altos que nos garantiam uma vida que muitos invejariam. A gente não passava necessidade de nada. Tínhamos uma conta bancária sólida, uma casa confortável e planos que faziam meus olhos brilharem só de pensar. Uma residência de 5 quartos com vista para o lago e férias anuais de luxo, daquelas com cabine de primeira classe. O Theo era meu parceiro de vida. O homem que entendia por que eu chegava em casa com os pés inchados e a mente frita após 12 horas de barulho de máquinas, porque ele fazia exatamente o mesmo. Mas, há cerca de 6 meses, a engrenagem perfeita que era o Theo simplesmente decidiu que não queria mais girar. Tudo começou com uma reclamação de dor lombar. No início, eu levei a sério, claro. Quem trabalha anos em pé em um galpão de concreto, subindo e descendo de docas, acaba pagando o preço uma hora ou outra. Mas o que começou como um incômodo leve escalou para algo assustador em poucas semanas. O Theo, que sempre foi um homem forte, de repente não conseguia mais amarrar os sapatos sem soltar um gemido que cortava o meu coração. Ele começou a frequentar médicos e voltava com diagnósticos que me deixavam apavorada. Ele falava com uma propriedade incrível sobre a própria condição, usando termos que eu mal conseguia repetir, como dor neuropática lancinante com irradiação para os membros inferiores, ou limitação funcional severa. Eu achava admirável o esforço dele em entender a própria doença. Eu pensava, nossa, ele está estudando tanto para tentar se curar. Como ele realmente tinha um desgaste mínimo em 2 discos da coluna, algo que o médico disse ser comum para a nossa idade e profissão, eu me apeguei àquilo. Para mim, aquele pequeno detalhe no exame de imagem era a prova de que o meu marido estava realmente quebrado. Eu via o Theo passar horas no computador, com a luz do monitor bem baixinha, e ele me dizia que estava procurando grupos de apoio ou tratamentos inovadores. Eu sentia uma dor profunda ao vê-lo ali, na penumbra, tentando achar uma saída para aquela agonia. Ele me convenceu o perito do trabalho e convenceu até os especialistas mais rigorosos de Seattle. Ele conseguiu o afastamento por doença, e com o laudo em mãos, a nossa vida de casal de sucesso foi enterrada. Minha rotina se transformou em um inferno de 14 horas diárias entre o trabalho e o trânsito pesado. Eu acordava no escuro, preparava o café da manhã dele com todo o cuidado e organizava os analgésicos fortes que ele jurava que eram os únicos que aliviavam os choques que sentia nas pernas. Eu saía às 7 da manhã e, durante as 12 horas de plantão,
Eu vivia em um estado de tensão constante. Eu corria de um lado para o outro no galpão, lidando com motoristas estressados e planilhas confusas, enquanto meu coração estava em casa. Eu me sentia culpada por estar saudável. Eu me sentia mal por conseguir caminhar rápido enquanto imaginava meu marido prostrado em uma cama, sofrendo. Às 20 horas, quando meu turno acabava, eu ainda enfrentava 1 hora de estrada para voltar. Eu chegava em casa às 21 horas, morta de cansaço, esperando encontrar um sinal de melhora no homem que eu amava. Mas a nossa casa era sempre um mausoléu. As cortinas da sala ficavam fechadas o dia todo porque, segundo o Theo, a claridade perfurava os nervos dele. Eu entrava no quarto e ele estava lá, jogado no escuro, com uma voz tão fraca que eu mal conseguia ouvir. Mel, é você? Ele murmurava, como se cada palavra fosse um esforço hercúleo. Desculpe por não ter feito nada hoje. Eu tentei levantar para lavar a louça, mas minhas costas travaram de um jeito que eu quase caí no chão. Eu me sinto um lixo por deixar tudo nas suas costas. Você trabalha 12 horas, sustenta essa casa, e eu sou só esse peso morto. Às vezes eu acho que o melhor era eu desistir de tudo, sumir deste mundo, para você poder ter um homem de verdade ao seu lado. Eu chorava toda vez que ouvia aquilo. Eu o abraçava, passava pomadas caríssimas nas costas dele e gastava fortunas com fisioterapeutas particulares que atendiam em domicílio e suplementos que ele via na internet e dizia que talvez dessem um jeito. Eu trabalhava 12 horas e, quando chegava, ainda fazia o jantar, limpava a casa e fazia massagem nos pés dele, pedindo desculpas por ele estar naquela situação. Eu vivia em pânico de chegar em casa e encontrar o Theo morto por causa da suposta depressão que a dor causava. Foi esse desespero absoluto que me fez procurar a minha irmã, Sarah. Sarah, eu não durmo mais, eu confessei, em prantos, durante um almoço rápido no galpão. Eu fico o dia todo imaginando o Theo tentando ir ao banheiro, caindo e ficando lá, jogado no chão, sem ninguém para ajudar. Eu preciso de câmeras em casa para ter paz, mas ele não pode saber. Ele já está com a autoestima no chão por causa da invalidez. Se ele descobrir que eu estou monitorando a casa como se ele fosse um incapaz, ele vai se sentir o pior dos homens. Sarah sempre teve um pé atrás com a doença repentina do Theo, então ela concordou na hora em me ajudar. Planejamos tudo para uma tarde de terça-feira, quando o Theo disse que faria um esforço sobre-humano para ir a uma consulta de acupuntura do outro lado da cidade. Sarah foi até lá e instalou 3 câmeras de última geração. Uma escondida atrás de um vaso de orquídeas artificiais na estante da sala, uma na cozinha, acima dos armários, e uma camuflada no despertador do nosso quarto. Tudo com áudio cristalino e ligado direto no meu celular. No dia seguinte, por volta das 15 horas, eu estava no meu escritório. O movimento estava calmo e eu resolvi abrir o aplicativo. Meu coração estava na boca. Eu só queria ver se ele estava dormindo em paz. O que eu vi me deixou sem ar e sem chão. As cortinas da sala estavam escancaradas, deixando a luz do sol inundar o ambiente. E o Theo? Ele não estava deitado. Ele estava no meio da sala, sem camisa, fazendo uma série de agachamentos com saltos explosivos. Ele estava ágil, forte, com os músculos das costas trabalhando perfeitamente, sem qualquer sinal de dor ou limitação. Ele parou o exercício, pegou o controle remoto e ligou o rádio em um volume altíssimo, começando a dançar enquanto ia até a cozinha. Eu o vi pela câmera da cozinha abrir a geladeira e pegar uma cerveja gelada, dando um gole longo e soltando uma risada de satisfação. Em seguida foi na sala e destrancou a porta de entrada. Poucos minutos depois, pela câmera da sala, eu vi a Chloe, nossa vizinha de porta, entrar na nossa casa como se fosse a dona. A Chloe é casada com o Marshall, um empresário do ramo de transportes que vive viajando. Ela entrou rindo e jogou a bolsa no nosso sofá. O Theo correu até ela, a pegou no colo com uma facilidade impressionante e a girou no ar. O beijo que eles trocaram foi carregado de uma vontade que eu não recebia há anos. E aí, meu grande sofredor? Ela perguntou, rindo e sentando no meu sofá. Como foi a atuação de hoje de manhã? Ah, o de sempre, Theo respondeu, com a voz clara, forte e cheia de deboche. Fiz aquele gemido de dor quando ela me ajudou a levantar, e a Melanie quase chorou de pena. Ela é muito ingênua, Chloe. Ela acredita em qualquer termo técnico difícil que acha na internet. Ainda bem que o Google existe. O Google foi a melhor invenção do mundo. Graças a ele eu tenho pensão garantida e o salário dela pra gente aproveitar. Às vezes tenho até dó. Ela é tão otária que chega a dar pena. Ela se mata de trabalhar 12 horas naquele galpão fedorento, enquanto a gente se diverte aqui. Eu olhei para a tela do meu celular e senti um ódio frio, calculado, começar a circular nas minhas veias. Eu não era apenas a esposa dele. Eu era a patrocinadora oficial de uma farsa grotesca.
e o Theo estava prestes a descobrir que eu era uma supervisora excelente em lidar com cargas indesejadas. Eu continuei ali, sentada na minha cadeira ergonômica de supervisora, com os olhos fixos na tela pequena do celular, enquanto o mundo ao meu redor continuava girando. O som das empilhadeiras lá fora, o bip dos leitores de código de barras, as vozes dos motoristas no rádio, tudo parecia vir de outra dimensão. Naquela tela de 5 polegadas, a minha vida estava sendo estraçalhada em alta definição. Eu vi o Theo, o homem por quem eu chorei e rezei nos últimos 6 meses, abrir uma segunda cerveja com a Chloe. Eles se jogaram no meu sofá, aquele que eu paguei em 10 vezes no cartão, e começaram a planejar o resto da tarde deles como se eu fosse apenas um caixa eletrônico que por acaso morava naquela casa. Você não tem medo de algum dia ela chegar mais cedo sem avisar? Eu ouvi a Chloe perguntar, enquanto se aninhava no peito dele. A Melanie? Chegar cedo? Theo soltou uma gargalhada que me fez querer atravessar a tela e socar a cara dele. Chloe, aquela mulher é um relógio suíço. Ela tem orgulho de ser a primeira a chegar e a última a sair. Ela vive para aquele galpão. Se o mundo acabar, ela vai estar lá conferindo se o fim do mundo chegou no palete certo. Eu tenho pelo menos mais 5 horas de liberdade total antes de precisar colocar meu pijama de doente, fechar todas as cortinas e começar a gemer no escuro. Eu desliguei a tela. Eu precisava respirar. Meu estômago estava embrulhado e eu sentia uma vontade incontrolável de vomitar. Mas a frieza que o trabalho de logística me deu falou mais alto. Eu não podia surtar agora. Se eu desse um sinal de que sabia, ele fugiria ou tentaria virar o jogo. Eu precisava de provas. Eu precisava de cada detalhe daquela sujeira gravado na nuvem. Então, eu fiz o que faço de melhor. Eu gerenciei a crise. Voltei para as minhas planilhas, assinei as liberações de carga e terminei meu turno às 20 horas, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu já estava desenhando o diagrama do desastre dele. Nos dias seguintes, minha rotina mudou. Eu continuava acordando às 5h45 da manhã, preparava o café e deixava os remédios organizados na mesa. Mas agora eu observava tudo com olhos de águia. Pelas câmeras, eu descobri o ritual dele. Assim que eu fechava a porta da frente, o Theo ia até a cozinha e jogava quase todos os comprimidos de analgésicos e antidepressivos caríssimos direto no triturador da pia. Ele não queria os efeitos colaterais de remédios que não precisava. Mas havia uma exceção. Ele sempre tomava o suplemento vitamínico, uma cápsula grande e alaranjada que eu comprava em uma farmácia de manipulação. Ele dizia para mim que esse remédio era para fortalecer os nervos, mas na câmera eu o ouvi dizer para a Chloe que tomava só aquele porque dava energia para aproveitar a tarde com ela. Eu o beijava na testa antes de sair, sentindo o nojo subir pela garganta, e ele retribuía com aquele olhar de cachorro abandonado. Tenha um bom dia, Mel. Desculpe por não ser o marido que você merece, ele dizia. Você é exatamente o marido que eu mereço ter agora, Theo. Eu respondia, com um duplo sentido que ele, na sua arrogância, jamais perceberia. Assim que eu chegava no centro de distribuição, eu ligava o monitoramento. Eu passei a viver 2 vidas, 12 horas sendo a supervisora Melanie e 12 horas sendo a espectadora da traição do Theo. Eu gravei tudo. Gravei o Theo fazendo musculação na sala com os halteres que ele dizia que não conseguia nem levantar para limpar o pó. Mas o momento mais asqueroso aconteceu na tarde de quinta-feira. O Theo estava na cozinha com a Chloe, e eles estavam contando dinheiro. Dinheiro que eu tinha dado a ele para as sessões de fisioterapia especializada. Olha isso, Chloe, o Theo disse, abanando um maço de notas. A otária me deu $500 hoje porque eu disse que tinha um novo tratamento experimental que o seguro não cobria. O que você acha de irmos naquele restaurante de frutos do mar que o Marshall nunca te leva? Eu acho perfeito, a Chloe respondeu, dando um beijo no pescoço dele. Mas me conta, como você faz com o psiquiatra? Ele não desconfia que você está bem demais? Theo sentou na banqueta da cozinha, com aquele ar de superioridade que agora me dava náuseas. Chloe, o segredo é o Google e a falta de tempo dos médicos. Eu passo as noites enquanto a Melanie acha que eu estou sofrendo, pesquisando os fóruns de peritos. Eu aprendi que se você mantiver o contato visual baixo, falar de forma lenta e descrever que sente uma anestesia emocional acompanhada de formigamento nas extremidades, eles anotam tudo sem questionar. Eu criei um personagem. Eu sei exatamente quais reflexos fingir que perdi. O Google foi a melhor invenção do mundo para quem não quer mais carregar caixa na vida. Eu assistia aquilo e sentia o ódio se transformar em algo sólido no meu peito. Ele não estava apenas me traindo. Ele estava insultando a minha inteligência. Na sexta-feira, por volta das 14 horas, a Chloe chegou na nossa casa com uma expressão diferente. Ela não estava rindo. Ela parecia nervosa. Quando o Theo apareceu na sala, a Chloe o segurou pelos braços. Theo, a gente tem um problema enorme, ela disse com a voz trêmula. Eu fiz o teste hoje.
Theo, eu estou grávida. O silêncio na minha sala foi pesado. O Theo deu um passo para trás e se sentou no sofá, com os olhos arregalados. É impossível esse bebê ser meu porque a gente sempre usa preservativo, Chloe. Eu sou cuidadoso com essas coisas, eu não sou moleque. Você tem certeza que esse filho é meu? Você dorme com o Marshall toda noite, não dorme? Esse filho deve ser dele. Não tenta empurrar esse B.O. para cima de mim só porque eu estou aqui do lado. A Chloe parou de chorar na hora e olhou para ele com um ódio que eu quase consegui sentir através da tela. Sério, Theo? Você vai mesmo tentar essa cartada? A gente cansou de esquecer a proteção quando estávamos com pressa ou quando você queria se sentir mais livre. E o Marshall? O Marshall viajou 3 semanas atrás e só voltou ontem. A conta não bate para ele, mas bate certinho para aquela tarde de terça-feira em que você disse que a Melanie estava em uma reunião de diretoria e a gente passou o dia inteiro na cama dela. O Theo parou de andar e engoliu em seco. Ele percebeu que não tinha como fugir daquela responsabilidade, então a engrenagem de manipulador dele voltou a girar na velocidade máxima. Ele mudou o tom de voz, ficando mais calmo, mais acolhedor. Calma, Chloe. Eu só estou um pouco nervoso. Pensa comigo, ele disse, aproximando-se dela e segurando seus ombros. O Marshall quer ser pai há anos, não quer? Ele viaja o tempo todo, é um homem ocupado. Se você contar para ele hoje, com esse olhar de felicidade, que está sentindo enjoos e que o milagre aconteceu, ele vai acreditar que o filho é dele. Ele não faz ideia de datas de ciclo ou qualquer dessas bobagens. Nós dois somos parecidos fisicamente. Ninguém nunca vai desconfiar de nada. O Marshall vai assumir esse bebê, vai dar uma vida de luxo para ele, e nós vamos continuar aqui, sendo vizinhos, aproveitando o dinheiro dele e a ingenuidade da Melanie. É o plano perfeito. O Marshall sustenta o filho, e a Melanie me sustenta. A gente ganha de todos os lados. Eles se abraçaram e começaram a rir. Eu desliguei o aplicativo de câmera e senti meu corpo tremer. Mas não era de medo. Era adrenalina. Liguei para a farmácia de manipulação que já atendia a nossa família há anos. Preciso de um lote de emergência de laxante concentrado em cápsulas. Eu disse para a atendente, com a voz mais neutra do mundo. Mas tenho uma exigência específica. As cápsulas precisam ser da cor laranja vibrante, pode ser? O farmacêutico garantiu que por uma taxa extra de urgência, o pedido estaria pronto no fim da tarde. Saí do trabalho um pouco mais cedo, passei na farmácia e peguei o frasco. Cheguei em casa às 21 horas e, como já era de costume nos últimos meses, o ambiente era de um silêncio sepulcral e um escuro absoluto. Parecia que eu estava entrando em um mausoléu, e não no lar que eu construí com tanto suor. Mas naquela noite, eu não estava com pena. Eu estava com pressa. Fui direto para a cozinha, pisando o mais leve que meus pés inchados permitiam. Peguei o frasco original de suplementos do Theo que estava sobre a bancada. Com um movimento rápido e silencioso, abri a tampa e despejei todas as vitaminas verdadeiras no lixo, enterrando-as bem fundo sob os restos de comida para que ele nunca as visse. Em seguida, peguei o pote que trouxe da farmácia de manipulação e despejei as cápsulas de laxante dentro do frasco original de suplemento. Recoloquei a tampa e deixei o pote exatamente no mesmo lugar, com o rótulo virado para a frente. Agora, a armadilha estava armada e ele não teria como desconfiar de absolutamente nada. Fui até o quarto, liguei o abajur e olhei para aquele rosto de mártir. Oi, meu amor? A voz dele veio fraca, fingindo aquela agonia de sempre. Nossa, que dor nas costas hoje. Parece que tem alguém apertando minha coluna com um alicate. Tadinho de você, Theo. Eu disse acariciando o cabelo dele com um nojo que eu precisava esconder. Descanse agora. Amanhã cedo eu te dou sua vitamina e você vai se sentir muito melhor. A noite passou devagar, mas eu não conseguia dormir. Eu ouvia a respiração pesada dele ao meu lado e só conseguia pensar no quanto ele devia estar rindo de mim por dentro. Às 5h45 da manhã, o despertador tocou. Levantei, preparei o café e, como fazia todos os dias, levei o suplemento novo para ele na cama, antes de sair para o galpão. Aqui, querido, toma logo 2 cápsulas para te dar mais energia, eu disse, entregando o copo de água gelada. O Theo, ainda sonolento, engoliu as 2 bombas relógio de uma vez, sem desconfiar de nada. Obrigado, Mel. Você cuida tão bem de mim. Não sei o que seria da minha vida sem você. Imagina, querido. Eu que não sei o que faria sem você. Espero que hoje você comece o dia renovado. Respondi, dando um beijo leve na testa dele, que agora me dava arrepios. Fechei a porta da casa às 7h da manhã. Enquanto eu dirigia em direção ao centro de distribuição, eu não sentia cansaço, sentia uma calma assustadora. Eu sabia que, em algumas horas,
O peso que ele sentia ia sair de um jeito que ele nunca mais esqueceria. O sábado amanheceu com aquele céu cinzento e pesado, típico de Seattle, mas para mim, o ar parecia mais leve do que nunca. Eu acordei às 5h45 da manhã, como sempre, mas não senti o peso habitual do cansaço nas minhas costas. Eu me sentia elétrica. Eu observava o Theo dormindo o sono dos justos, ou melhor, o sono dos canalhas que acham que são mais espertos que o mundo. Ele não tinha ideia de que a cápsula de suplemento que eu deixei ao lado do copo d'água eram, na verdade, uma bomba biológica preparada com precisão farmacêutica para destruir a única coisa que ele ainda prezava, a sua imagem de homem superior. Saí de casa às 7 horas da manhã, dando aquele beijinho de despedida na testa dele que agora me causava náuseas físicas. Tome seus remédios e aproveite o dia, querido. Espero que hoje você se sinta melhor, eu disse. E ele, na sua arrogância monumental, apenas resmungou um agradecimento sonolento. Dirigi até o centro de distribuição sentindo uma calma que eu não experimentava há 6 meses. Eu não era mais a esposa enganada. Eu era a supervisora de uma operação de demolição controlada. Cheguei ao meu escritório às 8 horas da manhã. Liguei o computador, abri as planilhas de rotina apenas para manter as aparências. Mas meu foco total estava no monitor secundário, onde o aplicativo das câmeras estava aberto em tela cheia. O áudio estava nos meus fones de ouvido, no volume máximo. Eu não queria perder um único suspiro, uma única risada debochada. Por volta das 10h15 da manhã, o espetáculo começou. O Theo levantou da cama, e eu percebi, pela câmera do quarto, que o semblante dele estava mudando. Ele sentou na beirada do colchão e levou as mãos à barriga. Ele não se moveu por 5 minutos, apenas respirando fundo, com o rosto ficando pálido. Eu sabia exatamente o que ele estava sentindo. Aquela primeira pontada, aquele aviso de que algo dentro do organismo estava se transformando em uma avalanche. Ele correu para o banheiro com uma urgência que ele nunca mostrou para fazer algo útil. Ficou lá dentro por 45 minutos. Eu ouvia o som das descargas. 1, 2, 5 vezes. Quando ele finalmente saiu, ele parecia um pouco trêmulo, mas a vontade de encontrar a amante era o combustível que mantinha aquele canalha em pé. Ele tomou um banho rápido, passou um perfume caro que eu dei de aniversário e vestiu as calças de linho branco. Ele se olhou no espelho, ajeitou o cabelo e, antes de ir para a sala, fez o que selou o seu destino. Foi até a cozinha, pegou o pote de suplemento e engoliu mais 2 cápsulas. Eu quase gritei de alegria no escritório. Ele achava que estava se dando um bônus de energia. Ele estava apenas jogando gasolina em um incêndio florestal. Às 11h10, a Chloe entrou na casa com aquela confiança de quem era a dona do pedaço. Ela estava usando um vestido de seda verde, curto e vulgar, o mesmo que eu vi nas gravações da semana passada. Ela jogou a bolsa na mesa e foi direto para o colo do Theo, que tentava manter a pose de garanhão apesar do suor frio que escorria pela sua testa. Finalmente! Eu ouvi a voz dela pelo alto-falante do meu computador. Eu esperei o Marshall colocar o último taco de golfe no porta-malas e sair da garagem. Ele foi encontrar aqueles amigos de negócios no clube e disse que vai passar a tarde inteira lá, provavelmente bebendo e fechando contratos. Temos a tarde toda só para nós, meu sofredor favorito. Ao ouvir aquilo, meu sangue gelou, mas não de medo. Era o combustível da minha vitória. Se o Marshall achava que teria uma tarde de negócios, ele estava muito enganado. Ele teria uma tarde de revelações. No segundo em que a Chloe terminou a frase, eu peguei o meu celular com as mãos firmes. Meu coração batia a 120 batimentos por minuto, mas minha mente estava fria como gelo. Disquei o número do Marshall e esperei o primeiro toque. Marshall, é a Melanie. Minha voz saiu embargada, um trabalho de atuação digno de um Oscar. Marshall, por favor, me desculpa te ligar assim. Eu estou no trabalho e estou tendo um ataque de pânico. Eu recebi um alerta no meu sistema de segurança agora há pouco. Eu vi a Chloe entrando na minha casa. Marshall, o Theo está lá sozinho. Eu tenho suspeitado de algo há meses, mas eu me recusava a acreditar. Acho que eles estão tendo um caso. Por favor, me diz que você pode passar lá agora. Eu não consigo sair do galpão, estou presa em uma auditoria. O Marshall ficou em silêncio por 3 segundos. Eu estou a 15 minutos de casa, Melanie. Eu vou dar meia volta agora mesmo. Se eu pegar aqueles 2 juntos, eu não respondo por mim. Fica calma, eu vou resolver isso agora. Eu desliguei e voltei meus olhos para a tela. A cena na minha sala era o ápice da podridão humana. A Chloe estava sentada no colo do Theo, rindo, contando como o Marshall tinha sido fofo, ao acreditar que ela estava apenas com um enjoo matinal. Ele é tão idiota, Theo, ela dizia, acariciando o rosto dele. Ele já está falando em reformar o quarto de hóspedes para o bebê. O Theo tentou rir, mas eu vi a careta de dor atravessar o rosto dele.
ele se contorceu levemente no sofá. A Chloe começou a beijá-lo com vontade, e o Theo, tentando manter a pose de garanhão, a puxou para mais perto. Mas eu sabia que o corpo dele estava em guerra. Ele estava lutando contra as leis da natureza. Enquanto isso, na câmera da frente, eu vi o SUV do Marshall freando bruscamente na calçada. Ele saiu do carro como um touro enfurecido, caminhando em direção à porta com os punhos cerrados. O Marshall não tocou a campainha uma vez só. Ele esmurrou a porta. Sheloy! Theo! Abram essa porta agora! Ele gritou lá fora. Dentro da sala, o pânico foi instantâneo. O Theo deu um pulo. O susto foi o choque final que o esfíncter dele não conseguiu suportar. O som que saiu pelos meus fones de ouvido foi algo que eu nunca vou esquecer. Um estampido úmido, violento, uma explosão de tudo o que havia de podre dentro dele. A calça de linho branco foi tingida instantaneamente por uma mancha escura e pastosa, que se espalhou como veneno, atingindo o vestido de seda da Chloe e o estofado do meu sofá. Meu Deus, Theo, que cheiro é esse? O que você fez? A Chloe berrou, saltando de cima dele com uma expressão de nojo absoluto, olhando para o próprio corpo sujo pela imundície do amante. Nesse exato momento, o Marshall arrombou a porta da frente, que estava apenas encostada. Ele entrou na sala esperando encontrar um flagrante de traição, mas o que ele encontrou foi uma cena de horror escatológico. Ele parou no meio da sala, cobrindo o nariz com a mão, olhando para a esposa seminua e para o vizinho, que estava paralisado no sofá, com os olhos esbugalhados, enquanto o desastre continuava a acontecer de forma incontrolável. Mas que porcaria é essa? O Marshall rugiu, o rosto vermelho de ódio e repulsa. Eu vim aqui para te matar, Theo, mas você já é um cadáver apodrecido em vida. Chloe, sua vagabunda. Eu confiava em você. Marshall, me escuta. Eu posso explicar. A Chloe tentou se aproximar chorando, mas o Marshall deu um passo para trás com um nojo visceral. Não chega perto de mim. Você é asquerosa. Ele gritou. Acabou, Chloe. Pega suas coisas e some da minha casa agora. Eu vou pedir o teste de DNA assim que essa criança nascer. E se for desse verme, eu vou garantir que você não receba 1 centavo de pensão. A Chloe saiu correndo pela porta, tentando se cobrir, soluçando de uma humilhação que nem 1000 banhos poderiam apagar. O Marshall olhou para o Theo, que ainda estava sentado no sofá, incapaz de se mover sem causar mais destruição. E você, Theo? O Marshall rugiu com as veias do pescoço saltadas e os punhos cerrados, parecendo que ia avançar a qualquer momento. Olha para você, seu verme. Eu juro que minha vontade era te encher de porrada, te quebrar inteiro por ter encostado na minha mulher. Mas eu não vou sujar as minhas mãos em você. Você se cagou inteiro só de me ver entrar pela porta, seu covarde asqueroso. O flagrante de você assim, desse jeito, já é castigo suficiente. Eu não aguento ficar mais 1 segundo neste cômodo. O cheiro dessa casa está parecendo uma fossa aberta que acabou de explodir. Você é um lixo, Theo. Um lixo completo. Eu vou garantir que Seattle inteira saiba quem você é e o que aconteceu aqui hoje. O Marshall deu as costas com um gesto de puro desprezo, protegendo o nariz com a gola da camisa, e saiu batendo a porta com tanta força que o som pareceu o ponto final definitivo daquela farsa grotesca. Eu estava tremendo, mas era uma tremedeira de satisfação pura, uma descarga de dopamina que nenhuma promoção no trabalho jamais me deu. O gênio do Google tinha sido desmascarado da forma mais degradante que a mente humana poderia conceber. Ele não tinha mais amante, não tinha mais o respeito do vizinho, e em poucas horas não teria mais nada além de uma calça de linho arruinada. Meu celular vibrou na mesa logo em seguida. Era o Marshall. Respirei fundo, forcei um tom de voz choroso e atendi. Melanie. A voz dele estava rouca, carregada de um ódio que mal cabia no peito. Você tinha razão. Eu peguei os dois. Eu sinto muito que você tenha que passar por isso. Eu acabei de expulsar a Chloe da minha vida. Meu Deus, Marshall. Eu não consigo acreditar. Eu solucei, fingindo o papel da esposa traída até o fim. Acredite. E olha, Melanie, um conselho de amigo e vizinho. Antes de você colocar os pés na sua casa hoje, contrata a melhor equipe de limpeza pesada que Seattle tiver. O seu marido é um verme tão covarde que ele se cagou inteiro, literalmente, no meio da sua sala quando eu entrei. Ele sujou seu sofá, seu tapete. O cheiro de fossa está insuportável. Eu ia dar uma surra nele, mas tive tanto nojo que nem consegui chegar perto. Sinto muito, de verdade. Você não merece isso. Obrigada por me avisar, Marshall. Eu vou dar um jeito. Eu respondi, desligando o telefone com um sorriso que ia de orelha a orelha. Ouvir da boca do vizinho que o Theo era um porco asqueroso foi melhor do que qualquer bônus salarial. Ele agora não era apenas um traidor.
Ele era o homem que virou piada para o Marshall. E o Marshall, eu sabia bem, não era de guardar segredo. Em 24 horas, todos os nossos contatos em comum saberiam do incidente. Passei o resto da tarde cuidando da parte burocrática. Fui à sala do diretor e entreguei o pendrive com todas as provas da fraude de Theo. Os vídeos dele levantando peso, a confissão sobre as pesquisas no Google para enganar os médicos e as risadas sobre receber a pensão sem trabalhar. O diretor assistiu a tudo com uma expressão de choque e fúria. Isso é crime federal, Melanie. Nós vamos processá-lo por cada centavo desviado, ele afirmou. E você tem todo o nosso apoio para o que precisar. Cheguei em casa mais cedo, às 17 horas. O cheiro de desinfetante barato tentava, sem sucesso, mascarar o odor de esgoto e de fracasso que impregnava as paredes, mas o ar ainda estava denso, difícil de respirar. O Theo estava sentado no chão da cozinha, enrolado em um cobertor velho e manchado, com o rosto inchado e vermelho de tanto chorar. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em uma única manhã. Assim que me viu, ele começou a soluçar, tentando desesperadamente montar a última farsa da sua vida miserável. Mel, você não sabe o que aconteceu. Foi horrível. Ele gaguejou, forçando uma voz de vítima. Eu estava na sala, tentando fazer um exercício da fisioterapia para as costas, e do nada, eu apaguei. Eu desmaiei, Mel. E quando eu acordei, eu estava daquele jeito, todo sujo. Foi a maior humilhação da minha vida. Ele limpou o nariz na ponta do cobertor e me olhou com uma cara de pau que me deu vontade de rir. Eu tentei limpar, juro que tentei, mas a dor nas costas estava insuportável. Eu quase desmaiei de novo. Mel, por favor, me ajuda. Eu não consigo limpar o sofá nem o tapete, está tudo um desastre. Você precisa me ajudar a limpar isso. Eu estou sentindo muita dor. Eu fiquei ali, parada, olhando para aquele trapo humano. A frieza que tomou conta de mim era quase reconfortante. Chega, Theo, eu disse, com a voz tão cortante que ele parou de chorar na mesma hora. Corta o teatro, eu já sei de tudo. Não adianta mais fingir que você é a vítima dessa história, porque eu assisti ao seu show em alta definição. Ele arregalou os olhos, mas continuou em silêncio. Eu continuei, despejando cada palavra como se estivesse assinando um decreto de despejo. Eu instalei câmeras pela casa toda, Theo. Pedi para a minha irmã me ajudar com isso há semanas, porque eu queria garantir que você estivesse bem enquanto eu me matava de trabalhar 12 horas por dia. E o que eu vi? Vi você fazendo musculação, vi você contando o meu dinheiro, vi você e a Chloe planejando o golpe da gravidez no Marshall, em cima do meu sofá. Eu vi o desmaio que você teve quando o Marshall arrombou a porta. Eu vi a sua alma apodrecendo em tempo real. O rosto do Theo mudou. A máscara de coitadinho caiu e deu lugar a uma expressão de puro ódio. Você me vigiou? Sua louca! Você planejou isso! Ele gritou, tentando se levantar, mas o cobertor o prendia. Você estragou a minha vida por vingança. Você chamou o Marshall para me humilhar. Você é doente, Melanie. Eu não estraguei nada, Theo. Você se destruiu sozinho. Eu só puxei a descarga, respondi, sem alterar o tom de voz. A propósito, eu já falei com o nosso chefe. A farsa do seu seguro-doença acabou. O jurídico da empresa já está preparando o processo para você devolver cada centavo que roubou nesses 6 meses. E eu já falei com o meu advogado. O divórcio sai, com ou sem a sua assinatura. Ele ficou possesso, o rosto retorcido de raiva. Você vai me deixar sem nada? Com essa dívida? Eu sou seu marido! Você é um perdedor, Theo, eu disse, olhando-o com um desprezo que vinha do fundo da minha alma. Eu não sei em que momento você virou esse homem podre, ou se você sempre foi assim e eu fui cega demais para perceber. Mas quer saber de uma coisa? Eu estou saindo agora, e vou deixar você exatamente onde você merece estar, sozinho, no meio dessa casa cagada, com a sua própria sujeira para limpar. Virei as costas enquanto ele gritava insultos atrás de mim. Parei e disse: A propósito, Theo, a empresa já cancelou seu benefício e o governo vai bater aqui na sua porta na segunda-feira. O Marshall já expulsou a Chloe e ela deve estar em um hotel barato, amaldiçoando o seu nome e talvez arrependida de estar grávida de um perdedor. Mel, eu não tenho dinheiro, ele implorou. Dá um Google, Theo. Tenho certeza de que você vai conseguir se virar. Fui até o quarto, preparei uma mala com minhas roupas e itens básicos e caminhei em direção à porta da frente. Eu não olhei para trás. Cada passo que eu dava para fora daquela casa era 1 quilo de lixo que eu deixava para trás. Entrei no carro e dirigi direto para a casa da Sarah. Quando estacionei na frente da casa dela, eu não chorei. Eu apenas respirei o ar puro de Seattle e senti pela primeira vez em muito tempo que eu estava finalmente limpa.
A minha primeira noite na casa da minha irmã Sarah foi regada a um silêncio que eu já não conhecia mais. Eu deitei na cama de hóspedes e pela primeira vez em 6 meses meu estômago não deu voltas. Mas enquanto eu recuperava o meu sono, a engrenagem que eu montei lá no trabalho começou a moer a vida do Theo com uma precisão industrial. Eu não queria apenas o divórcio. Eu queria o inventário completo da destruição dele. O primeiro embate aconteceu no Tribunal de Família, 2 meses depois do incidente. O Theo teve a audácia de aparecer usando um colar cervical e caminhando com o apoio de uma bengala, tentando vender para o juiz a imagem de um homem destruído pela dor e pelo abandono da esposa cruel. Ele sentou-se na cadeira com um suspiro teatral, fazendo caretas a cada movimento, enquanto o seu advogado, um sujeito com um terno barato que parecia 3 números maior que ele, começou a ler uma petição de pensão alimentícia. Eles queriam que eu pagasse $5.000 mensais para manter o padrão de vida dele, alegando que a crise de saúde sofrida na sala de casa o tinha deixado com sequelas psicológicas e físicas permanentes. Eu olhava para o Theo e sentia um nojo que nem as palavras conseguem descrever. Ele não me encarava. Mantinha os olhos baixos, fazendo o papel de mártir. Quando o juiz perguntou se eu tinha algo a dizer, meu advogado apenas abriu o laptop. Ele não disse uma palavra. Apenas deu o play no vídeo da quinta-feira anterior ao flagrante. Na tela grande do tribunal, o Theo apareceu erguendo halteres de 20 quilos, rindo com a Chloe e fazendo agachamentos que nenhum homem com problema de coluna conseguiria realizar. Depois, o vídeo mudou para a cena dele contando o maço de notas que eu tinha dado para a fisioterapia. O silêncio no tribunal foi ensurdecedor. O juiz tirou os óculos, olhou para o Theo por cima da bancada e perguntou com uma voz gélida: "O senhor gostaria de explicar esse milagre da medicina ou prefere que eu encaminhe este vídeo diretamente para a promotoria pública agora mesmo?" O Theo ficou da cor de um papel sulfite. O pedido de pensão não foi apenas negado. Ele foi ridicularizado. O juiz determinou que o divórcio seria litigioso, mas que o Theo não teria direito a 1 centavo do meu patrimônio pessoal, das minhas contas de poupança ou dos meus bônus de desempenho. Mas o problema maior para ele era a casa. Nós compramos aquele imóvel juntos, 8 anos atrás. Foi o meu maior orgulho, mas agora era um elefante branco manchado. O juiz ordenou a venda imediata para a partilha de bens. Metade para cada um após a quitação das dívidas pendentes, dizia a sentença. O Theo deu um sorriso de canto de boca. Ele achava que, mesmo perdendo a pensão, sairia com uma bolada. Ele já devia estar imaginando os milhares de dólares na conta dele. O que ele não contava era com a velocidade da Justiça do Trabalho e do governo federal. Enquanto o corretor tentava, sem sucesso, vender a nossa casa, o processo pelos recebimentos indevidos corria como um trem-bala. A empresa onde trabalhamos foi implacável. Eles não aceitaram apenas a devolução do que foi pago. Eles exigiram multas, juros e o ressarcimento dos custos operacionais da fraude. A conta final que o governo e a empresa apresentaram para o Theo foi de $100.000 redondos. $100.000 de multa por ter se fingido de morto para ganhar a vida. A venda da casa foi uma humilhação à parte. Seattle estava com o mercado aquecido, mas a casa do cheiro estranho virou uma lenda urbana entre os corretores. Eu recebia os relatórios das visitas. Potenciais compradores desistiram no hall de entrada. Interessados reclamaram de odor persistente no piso de madeira da sala. Ninguém queria pagar o preço de mercado por um lugar que parecia ter uma fossa aberta sob o assoalho. No fim, depois de 4 meses mofando nas imobiliárias, um investidor que compra imóveis para reforma pesada fez uma oferta: $250.000. Era quase 50 mil a menos do que a casa valia, mas era pegar ou largar. Eu assinei na hora. Eu queria me livrar daquele peso. O Theo assinou rangendo os dentes, achando que, dos 250 mil, ele ainda levaria a metade dele. No dia da liquidação do imóvel, fomos ao cartório. O Theo chegou com uma postura vitoriosa, como se tivesse vencido uma guerra. Ele achava que ia sair de lá com $125.000. Mas quando o tabelião começou a ler a ordem de pagamentos, o mundo dele desabou novamente. "Do valor referente à parte do Sr. Theo", começou o tabelião, com aquela voz burocrática e fria. "Há ordens de bloqueio judicial e penhora imediata referente ao processo número tal, da Receita Federal e da Justiça do Trabalho. Valor total do bloqueio, $100.000. O Theo deu um pulo da cadeira. "O quê? Você não pode fazer isso. Esse dinheiro é meu. É a minha parte da casa." "O senhor tem uma dívida de fraude com o governo, Sr. Theo. O dinheiro nem vai passar pela sua mão." O tabelião respondeu, sem sequer olhar para ele. No final das contas, o grande golpe do Theo rendeu a ele exatamente $25.000. $25.000 para um homem que agora não tinha emprego, não tinha teto, tinha o nome manchado em toda a cidade, e uma amante grávida que exigia luxo. Eu, por outro lado,
saí de lá com os meus 125 mil dólares intocados, protegidos pela minha integridade. Olhei para o Theo no corredor do cartório e ele parecia um homem que tinha acabado de levar uma surra. A Chloe, que estava esperando por ele no carro, achando que eles iam direto para uma concessionária comprar um SUV novo, quase teve um infarto quando viu o cheque de 25 mil. O Marshall já tinha chutado a bunda dela sem um centavo, fiel ao contrato pré-nupcial que a proibia de trair. O encontro dos dois amantes, perfeitos no estacionamento do cartório, foi digno de uma tragédia grega. Eu passei pelo carro deles e ouvi os gritos dela. 25 mil? É só isso que você vale, Theo? Eu destruí o meu casamento com um empresário por causa de 25 mil dólares. Sem opção, sem crédito e sem amigos, já que o Marshall fez questão de contar para todo mundo que o Theo se cagou no flagrante, os dois foram obrigados a se unir na miséria. Eles alugaram um apartamento minúsculo de um quarto num subúrbio industrial de Seattle, onde o barulho dos trens impede qualquer um de dormir. É um lugar que cheira a mofo e a desespero. O Theo agora enfrenta a realidade que ele tentou evitar a vida toda. Ele não consegue nenhum emprego que pague mais do que 2 mil dólares por mês. Com o seu histórico de fraude federal e a reputação manchada, as portas dos escritórios se fecharam permanentemente para ele. Agora, o mestre da manipulação sobrevive apenas de trabalhos informais, recebendo a diária em dinheiro, sem qualquer vínculo ou segurança. A última vez que ouvi falar dele através de conhecidos, ele estava trabalhando em um lava-rápido de beira de estrada, logo ao lado da linha do trem. O homem que se achava sofisticado demais para trabalhar 12 horas por dia num galpão agora, passa 10 horas debaixo de sol e chuva, esfregando pneus e limpando a sujeira dos outros por alguns trocados no final do dia. Além disso, ele ainda precisa cumprir o serviço comunitário, limpando banheiros públicos para abater as custas do processo. O filho deles nasceu, e o karma foi tão preciso que o menino é a imagem viva do Theo. A Chloe olha para aquela criança e não vê um milagre. Vê o motivo de estar presa a um homem que ela agora despreza. Eles moram juntos por pura necessidade logística, dividindo as contas para não serem despejados, odiando-se cada vez mais a cada refeição de macarrão instantâneo que fazem naquela cozinha gordurosa. Ela grita que ele é um cagão, e ele grita que ela é uma vadia interesseira. É a sinfonia perfeita do fracasso. Eu segui o meu plano com a frieza de sempre. Peguei o meu dinheiro e dei entrada numa casa nova. É uma casa de 2 quartos, moderna, com um jardim que eu mesma cuido. O piso é de porcelanato branco, impecável, e não há um único tapete na sala. Eu gosto de ouvir o som dos meus passos no chão limpo. Nossa casa onde o Theo viveu a farsa dele demorou 6 meses para ser ocupada. O novo dono teve que contratar uma empresa especializada para arrancar todo o piso de madeira, porque o cheiro de esgoto, que na verdade era o cheiro da alma do Theo, tinha se tornado parte da estrutura. Ontem, recebi uma promoção no galpão. Agora sou supervisora regional. Ganhei um bônus que, sozinho, é maior do que o cheque que o Theo recebeu no divórcio. Sentei-me na minha varanda, abri uma garrafa de espumante e olhei para o céu de Seattle. Eu não sinto raiva. Eu não sinto tristeza. Eu sinto apenas o prazer de saber que, no final das contas, a logística do universo é infalível. Ele entrega exatamente o que você despacha. O Theo despachou sujeira, mentira e arrogância. E foi exatamente isso que ele recebeu de volta, com juros e correção monetária. Eu brindei ao meu reflexo. Eu estava finalmente em casa. E desta vez, o cheiro era doce. E é assim que termina a história de como eu descobri que estava sustentando uma farsa. Se você chegou até aqui, muito obrigada mesmo. Sei que não é fácil ouvir uma história tão pesada quanto essa, mas às vezes a gente precisa compartilhar essas experiências para lembrar que, por pior que seja a traição, a gente sempre pode virar o jogo. Se você gostou dessa história, deixa aquele like porque ele ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas. E se inscreve também, porque aqui eu trago histórias de superação, vingança e justiça toda semana. Um beijo grande. Fica com Deus e até a próxima história.